Boa noite. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui falando para vocês mais uma vez, meus ex-alunos. É uma sala que eu gosto muito, então obrigado pela oportunidade. E de forma muito especial ao Gabriel, a Marcela, ao Pedro, a Meire, ao Pablo, ao Thiago, que está me entrevistando agora, a Ana, que fez contato, ao Everton, que já começou a entrevista já na porta da faculdade, já perguntando sobre as diferenças de ética, moral, cultura e assim por diante. A primeira pergunta que me fazem é sobre a questão da cultura e da ética, ou da ética cultural, e a relação entre ética e cultura. E aí vale dizer que há uma confusão generalizada no uso dessas palavras, né? Pior ainda quando a gente usa moral. Então, moral, ética e cultura nós usamos às vezes como sinônimos, o que não é. Tem definições bastante diferentes. Porém, como a raiz da palavra é a mesma, embora cultura e moral tenham uma raiz latina e ética como uma raiz grega, mas todos se derivam do ethos ou do moralis ou da cultura como caráter, como hábitos, crenças e assim por diante. Por isso essa confusão. E se nós pegamos, por exemplo, uma criança para ser educada, né, por seus pais, como é que ele vai ensinar o que é certo, se ele ainda não tem a dimensão daquilo que é errado? Então, os pais educam seus filhos a partir daquilo que eles são, daquilo que eles concebem como certo. Né? Por sua vez, os pais veem na sociedade, buscam na sociedade essa referência, né, do certo e do errado. E aí nós já temos a sociedade como esse ambiente cultural, né, e a educação como esse processo de levar a criança a ser ética. E aí a gente tem uma relação muito íntima entre educação, entre cultura e ética. Né? Uma outra questão é sobre a importância da ética cultural no ambiente empresarial e qual a importância da tomada de decisão. Né? Tem aqui o livro Ética e ela começa dizendo justamente sobre a questão do objetivo das organizações empresariais e que um dos objetivos é a questão do lucro. Então, como é que esse lucro pode não ser antiético ou não ser imoral? Né? O lucro ele serve para, lógico, para pagar as suas despesas com seus funcionários, com tudo aquilo que envolve a empresa e ainda o acúmulo do capital. Tá bom, se é uma relação direta, sim, nós podemos dizer que está justificado o lucro, né? E legitimado o lucro. Agora, para a tomada de decisão, para que a empresa seja ética realmente e assim por diante, existe o papel de uma pessoa muito importante, que são os colaboradores e o administrador. Esses é que tem nas mãos a tomada de decisão, e a gente coloca muito mais a questão do administrador. Né? Se a gente pega aqui o código de ética do administrador, aqui no preâmbulo já fala uma coisa muito interessante. É o início do código de ética. Vai dizer, o exercício da profissão de administrador implica em compromisso moral. Portanto, exercer a profissão de administrador implica um compromisso moral com o indivíduo, com o cliente, com o empregador, com a organização e com a sociedade, eu diria com o planeta, com o mundo, né, com o universo, impondo deveres e responsabilidades indelegáveis. Portanto, jamais um administrador pode delegar, né, sua função ética de tomada de decisão ética para outras pessoas. Então, uma outra questão é sobre a questão da política no Brasil. Meu Deus, quando falamos de política, é um caso... Nós estamos acostumados a olhar para a política e falar que a política dá nojo, a política é suja, e falamos dos casos de corrupção e assim por diante. Como funciona? Nós pagamos nossos impostos e o político gerencia esse dinheiro para a construção do bem comum.
Então, é com o dinheiro dos nossos impostos que vão ser construídas escolas, hospitais, orfanatos e as praças, as ruas e assim por diante. Mas e quando o nosso dinheiro não é bem empregado, né, ou é desviado, né, aí nós não vamos ter o nosso... E aí é que se nós temos possibilidade de escolha, como é feita essa escolha? Como é que nós vamos às urnas? Como é que nós votamos? Haja visto que na última eleição, né, agora desse ano para prefeito, 147 cidades tiveram problemas com os seus candidatos. Eles venceram a eleição, mas de alguma forma estão impugnados e não conseguem fazer o registro na justiça eleitoral. E sem o registro na justiça eleitoral, eles não podem exercer o seu mandato. 147. São 27 cidades só no estado de São Paulo. Ou seja, são candidatos que nem poderiam ser candidatos, tá bom, eles são candidatos e são impugnados, fizeram coisas erradas. E em 147 cidades a população votou nesses candidatos. Começa em nós, eleitores, e não em outros. Né? E, para a gente terminar, fala assim, quais são as adversidades da ética e da cultura. Né? Então, diante desse panorama tão difícil da corrupção, a gente vê envolvidos políticos, empresários, funcionários públicos, né? E é uma pena, porque toda essa corrupção que vem à tona e deve vir, ela mina a confiança da população na própria justiça. E a gente diz, meu Deus, a justiça tarda e não chega nunca, né? E falha, isso que é pior. E a gente tem que exigir, né, que acabe com essa questão de corrupção, de falta de ética e assim por diante. Mas seja como for, é preciso que a gente se volte e pense que é no dia a dia que acontece a corrupção, ou é no dia a dia que acontece uma verdadeira reflexão da ação, a ética. E é a partir de nós, a partir das coisas mais simples, não é? Poderíamos dizer assim, menos relevante, é que podemos provar a ética, né? E que podemos ser moral, pessoas morais. Começa com a gente. Não adianta eu exigir que o Brasil seja ético se eu não sou ético. Né? E é nesse caso que nós temos aí uma reflexão da cultura, o modo de agir, né? O jeito que somos, com a ética, que vai refletir a nossa ação. E levamos aí a possibilidade de mudança. Nós temos que mudar para que a gente construa uma sociedade que seja justa, ética e que nos leve finalmente àquilo que todo mundo almeja, que é a felicidade, que é a realização. Ética e cultura se resumem a isso. Obrigado.